leitura da Bíblia, o livro de Salmos. Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o livro de Salmos e nesta tarde, com a permissão de nosso Deus, estaremos lendo mais uma porção. Vamos iniciar no capítulo 107. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul, andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários. Não acharam cidade para habitarem, famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. E os levou por caminhos direito, para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta nas trevas. Pois fartou a alma sedenta, e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Porque se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo, portanto lhe abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e sombra da morte, quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são aflitos. A sua alma aborreceu toda a comida, e fecharam até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercados nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas, sobem aos céus, desce aos abismos, e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cambaleiam como ébrios, e perderam todo o tino. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta e acalma-se as suas ondas. Então se alegram, porque se aquietaram, assim os leva ao seu porto desejado. Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Exalte-no na congregação do povo e glorifique-no na assembleia dos anciões. Ele converte os rios em um deserto e as fontes em terra sedenta, a terra frutífera em estéril, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes, e faz habitar ali os famintos para que edifiquem cidades para habitação. E semeiam os campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante. Também os abençoa, de modo que se multiplique muito, e o seu gado não diminui. Depois se diminui e se abatem pela opressão e aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Porém livra o necessitado da opressão em um lugar alto e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos o verão e se alegrarão, e
toda a iniquidade tampará a boca. Quem é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Capítulo 108. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e darei louvores até com a minha glória. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e darei louvores até com a minha glória. Despertai saltério e harpa, eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei louvores entre as nações. Porque a tua benignidade se estende até aos céus e a tua verdade chega até as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra, para que sejam livres os teus amados. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou na sua santidade, e eu me regozijarei. Repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, e Efraim a força da minha cabeça. Judá o meu legislador, Moabe a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filístia jubilarei. Quem me guiará até Edom? Porventura não será tu, ó Deus, que nos rejeitastes, e não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Dar-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois ele calcarás aos pés os nossos inimigos. Capítulo 109. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em recompensa do meu amor são meus adversários. Mas eu faço oração, e me deram mal pelo bem, e ódio pelo meu amor. Põe sobre ele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e a sua oração se lhe torne em pecado. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos, e viúva sua mulher. Sejam vagabundos e pedintes os seus filhos, e busque pão fora dos seus lugares desolados. Lance o credor mão de tudo quanto tenha, e despojem os estranhos o seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Despedaça a sua posteridade, o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que façam desaparecer a sua memória da terra. Porquanto não se lembrou de fazer misericórdia, antes perseguiu ao homem aflito e ao necessitado, para que pudesse até matar o quebrantado de coração. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição como sua roupa, assim penetre ela nas suas entranhas como água, e em seus ossos como azeite. Seja para ele como a roupa que o cobre, e como o cinto que o cinge sempre. Seja este o galardão dos meus contrários, da parte do Senhor, e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, ó Deus, ó Senhor, trata comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa. Livra-me, pois estou aflito e necessitado, e o meu coração está ferido dentro de mim. Vou-me como a sombra que declina, sou sacudido como gafanhoto.
De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos, e a minha carne emagrece, e ainda lhe sou opróbio. Quando me contemplam, movem as cabeças. Ajude-me, ó Senhor meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que esta é a tua mão e que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Quando se levantarem, fiquem confundidos, e alegre-se o teu servo. Vistam-se os meus adversários de vergonha, e cubra-se com a sua própria confusão, como com uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvar-te-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre, para o livrar dos que condenam a sua alma. Capítulo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da tua ira. Julgará entre os gentios, tudo encherá de corpos mortos, ferirá os cabeças de muitos países, beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça. Senhor Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos porque o Senhor, ó Deus, é o grande sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor é o sacerdote que está intercedendo por nós, ó Pai. Está no trono da intercessão intercedendo. E por isso o apóstolo Paulo faz o convite para todos aqueles que creem em Ti. Cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos achar misericórdia. E nós estamos diante deste trono da graça, pedindo a misericórdia do Senhor, a saúde para o nosso físico, saúde para o nosso espírito, as bênçãos para a nossa alma, que o Senhor possa guiar-nos, ó Deus, livrar-nos das setas do inimigo, livrar-nos da morte prematura, de todos os males, ó Pai. Que este grande sumo sacerdote que intercedeu por nós em São João, capítulo 17, quando ele orou dizendo: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Que esta oração, ó Pai, possa estar viva a nosso favor cada dia, cada minuto das nossas vidas. Que o Senhor possa livrar-nos dos males do dia. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus.